O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, não se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Hiroshima, no Japão. Zelensky afirmou que o encontro não foi realizado por incompatibilidade com a agenda do presidente brasileiro na cúpula do G7. Para falar sobre o assunto e mais, o Jornal da Manhã recebe agora o professor de Relações Internacionais do IBMEC, Carlo Cauti. Professor, bem-vindo, como sempre, um prazer recebê-lo. Muito obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Ô, professor, essa justificativa de falta de compatibilidade entre agendas convenceu? O desencontro tem dado muito o que falar. Por que o senhor acha? Não convenceu, porque quando você está numa reunião tão importante como aquela do G7 e viaja do outro lado do mundo para se encontrar com líderes globais, a agenda se constrói e se acha um momento para encontrar um líder internacional que está liderando um país invadido por outro e que está no centro das atenções do mundo há mais de um ano. Então, é uma narrativa que evidentemente não convence, até porque outros líderes de países convidados, eu penso, por exemplo, ao líder indiano Narendra Modi, acharam um tempo para encontrar Zelensky. Então, essa questão da agenda pegou muito mal, porque parece evidentemente uma desculpa bastante safada, por sinal, e isso também pegou mal na mídia internacional, que começa cada vez mais a associar o Brasil à Rússia de Putin, começa a considerar o Brasil cada vez mais de forma explícita como um aliado da Rússia de Putin, um país cada vez mais afastado do Ocidente. Lembrando que nessa guerra temos várias razões pela qual ela começou, mas temos alguns pontos firmes, que são, em primeiro lugar, um país foi invadido e o outro é um invasor. Temos uma violação por parte da Rússia da Carta da ONU, do artigo 1º da Carta das Nações Unidas, que proíbe o uso da força nas relações internacionais, e também temos crimes contra a humanidade que foram cometidos na Ucrânia, como por exemplo em Bucha, e temos a Corte Penal Internacional que já expediu um mandado de prisão contra Putin por violação maciça e sistemática dos direitos humanos e por crimes de guerra. Então, nessa guerra há várias razões, mas há um lado que é o lado certo e o lado que é o lado errado, e o Brasil deve escolher aonde vai se posicionar nessa disputa. Professor Carlo Cauti, a pergunta agora é de Thiago Berrais. Bom, professor, primeiro eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o senhor acha que o Brasil pode ter um papel preponderante na tentativa de se terminar com essa guerra, ou é apenas uma participação, claro, necessária do Brasil, porque inclusive a Ucrânia cobra um posicionamento mais efetivo do Brasil, ou é algo que não dará resultado, professor? Não, preponderante eu não diria, porque o Brasil é um país muito longe da frente de batalha, é um país também que não tem grandes relações econômicas com a Ucrânia e também não teria como, por exemplo, influenciar de forma definitiva e dirimente essa guerra. Mesmo assim, o Brasil poderia dar uma contribuição mais do que simbólica, por exemplo, enviando os tanques de guerra Guaranis para o exército ucraniano poder utilizar, por questão de treinamento também das tropas ucranianas, e foi essa, por exemplo, a demanda explícita do chanceler alemão Olaf Scholz quando ele veio para o Brasil no começo do ano. O Brasil também poderia, por exemplo, parar de adquirir mercadorias russas, ou pelo menos começar a achar alternativas, porque o mundo inteiro compreende que o agronegócio brasileiro depende do fertilizante russo, mas ao mesmo tempo, depois de um ano, mais de um ano de guerra, é possível encontrar alternativas. Então, cada dinheiro, cada dólar enviado para a Rússia comprando mercadorias russas é uma ajuda indireta à invasão da Ucrânia. Então, a gente está, de fato, tomando um partido com a Rússia nesta invasão, nessa destruição da Ucrânia que continua desde fevereiro de 2022. Então, o Brasil poderia, sim, tomar um papel mais incisivo em nome do quê? Da paz, da democracia, do respeito do direito internacional e também do respeito dos direitos humanos e contra abusos que são cometidos na Ucrânia. Isso também está escrito em nossa Constituição Federal. Então, nada mais faria o Brasil que atuar no seu papel histórico de democracia empenhada em defesa dos valores universais e também respeitar a nossa própria Constituição, o que, evidentemente, esse governo não está fazendo. Amanda Klein. Professor,
a atitude do Brasil, a postura do Brasil não difere muito de outros países latino-americanos. Continuam comprando da Rússia, adotam uma posição muito parecida com a do Brasil e outros países do sul global também, como Índia, Indonésia, China. Índia e China, por exemplo, tem uma participação muito mais ativa pró-Rússia do que o Brasil. O Brasil parece que continua mantendo a mesma posição de neutralidade de governos passados. Mesmo durante o governo Bolsonaro, o ex-presidente esteve lá uma semana antes do conflito começar. Ele teve uma reunião com Putin e depois enfatizou a importância do Brasil continuar adquirindo fertilizantes da Rússia. Então, nesse sentido, a posição do Brasil não enfatiza, não confirma o histórico, a tradição da nossa diplomacia, do Itamaraty? Amanda, de fato, o Brasil está continuando uma linha diplomática iniciada no governo passado. Isso porque o governo passado foi tomado de surpresa, assim como o mundo inteiro, por esta invasão. Então, o governo Bolsonaro tinha que representar os interesses da primeira indústria brasileira, que é o agronegócio, e evitar que o Brasil parasse de importar fertilizante da Rússia. Então, foi uma situação de emergência, mas, por exemplo, Amanda, qual foi a diferença formal, mas que de fato foi substancial na visita do Bolsonaro à Rússia? Foi uma visita protocolar e manteve até uma certa distância física do Putin. Enquanto quando, por exemplo, o enviado especial do governo brasileiro, o Celso Amorim, foi enviado dessa vez para a Rússia, ainda mais para a Ucrânia, ele de fato tomou uma posição muito clara, quando, por exemplo, disse que em Bucha havia apenas fotos e não dava para julgar, por exemplo. Então, é muito diferente ter uma atuação formal em defesa de uma questão econômica grave do que, de fato, tomar um partido até emocionalmente falando insustentável. Além disso, Amanda, tem outra questão. De fato, muitos países do sul do mundo, grandes países, não estão aplicando sanções contra a Rússia. Somente o Ocidente está fazendo isso. A União Europeia, o Canadá, os Estados Unidos, o Japão, a Austrália, a Nova Zelândia. Mas a pergunta que eu faço também é: onde o Brasil quer estar? O Brasil quer estar do lado da China, que não é uma democracia, quer estar do lado da África do Sul ou da Índia, que também tem seus problemas, ou quer estar do lado do Ocidente, quer estar do lado dos países democráticos, dos países que defendem valores que deveriam ser universais, como, por exemplo, o direito à vida das pessoas, ou a proibição de invasão de outros países. Esse é o ponto. Onde o Brasil quer se posicionar? Porque podemos nos posicionar com os países, ditaduras africanas, como, por exemplo, a Algéria, ou como, por exemplo, o Egito, que também não aplicam, ou a Arábia Saudita, no caso do Oriente Médio, ou o Irã, que também não aplicam sanções. Podemos estar do lado até da Suíça, que é um país neutral, sempre foi neutral, só entrou na ONU em 2002, mas que está aplicando sanções internacionais. Podemos tomar partido, por exemplo, do Japão, que mesmo estando do outro lado do mundo, também aplica sanções contra a Rússia. Então, é uma questão que a gente pode até defender nossa economia, mas a que preço? Vamos vender a alma para defender questões meramente econômicas? Esse é o debate. O que o Brasil quer ser quando crescer? Um país ocidental, livre e democrata? Ou quer ser um país qualquer do sul do mundo, aliado às piores ditaduras que suportam massacres que ocorrem há mais de um ano na Ucrânia? Essa é a grande pergunta que, como brasileiros, a gente deveria se fazer. Professora, a pergunta agora de Cristiano Beraldo. Professor, bom dia. Ali era o encontro dos principais players da diplomacia mais evoluída, mais preparada, mais organizada. E o Lula foi até esse encontro como convidado, teve uma agenda extensa com chefes de Estado, apesar de não ter sido recebido, ou não ter tido encontro com o Zelensky. O senhor vê esse governo com um projeto realmente internacional sólido para que o Brasil se beneficie? Ou o senhor acha que esses encontros é muito bate-papo, mas de concreto mesmo nós saímos com muito pouco? De fato, Lula voltou para o Brasil sem nada na mesa, porque até o próprio anúncio feito pelo primeiro-ministro japonês de retirar vistos para turistas brasileiros poderia ser, porque lembramos que tem que ser o Congresso japonês, a dieta japonesa que deverá aprovar essa decisão. Então não é nada certo isso. E a questão do empréstimo de R$1 bilhão para a saúde brasileira é de fato algo irrisório para os cofres públicos japoneses e também irrisórios para os cofres públicos brasileiros, contando que a gente gasta, se não me engano, mais de R$800 bilhões todos os anos somente para a saúde aqui no Brasil. Então, de fato, é algo muito pequeno para uma viagem desse tamanho. A questão é,
O Brasil, de novo, é um país que não tem a capacidade de projeção internacional tamanha para influenciar essa guerra de forma definitiva. Pode ajudar de alguma forma, pode, como eu falei, fornecer algum tipo de armamento utilizável pelos ucranianos ou também reduzir as compras da Rússia, mas não é que será o Brasil que definirá esta guerra. Além do mais, o Brasil se falou desde o começo do ano de um plano de paz brasileiro para a guerra. Os próprios russos falaram disso, mas salientaram que até hoje não há nada formalizado, não existe nada de fato concreto. São apenas wishful thinking, como se fala em inglês, né? Grandes vontades, grandes palavras, mas pouquíssimas questões colocadas de forma concreta, né? Uma série de questões pontualizadas. Então, é de fato algo muito mais para inglês ver, e muito mais para ser uma passarela internacional para o atual governo, o que de fato também faz parte do jogo, não é apenas, não é uma questão ilegítima, mas do ponto de vista concreto não é nada que possa ser considerado como uma contribuição de fato brasileira para a paz entre Rússia e Ucrânia. E professor, uma polêmica que vem dividindo opiniões, essa série de viagens internacionais que Lula vem fazendo desde que assumiu mais uma vez o mandato, vem em boa hora, faz parte, pode trazer bons resultados para o nosso país, ou Lula deveria estar mais presente no Brasil, acompanhando de perto os problemas internos? Bom, depois de 3 anos de pandemia, basicamente, onde as viagens internacionais foram reduzidas para o zero, é importante o Brasil voltar a aparecer em fóruns internacionais, é importante o Brasil voltar a se encontrar com lideranças internacionais, por exemplo, com os Estados Unidos ou com a China, como aconteceu no começo do ano. A China é nosso primeiro parceiro comercial, então isso é fundamental. A questão é, primeiro, qual é o resultado concreto dessas viagens, ou se elas são feitas apenas para aparecer no exterior ou não. E ponto número 2, tem também um custo que isso representa. Então, são uma série de questões de custo-oportunidade que devem ser consideradas. Agora, tem também a questão que o Brasil tem um novo governo há menos de 6 meses. E o presidente também deveria dar uma certa atenção para questões internas, porque até agora não foi aprovada nenhuma reforma estrutural importante no Brasil, seja por questões da conformação da Câmara e do Senado, mas também por incapacidade do governo de articular um certo apoio, né, político. Então, há vários pontos. De um lado, é necessário que o Brasil volte a aparecer até fisicamente na cena internacional após tanto tempo fora, por causa também da pandemia de coronavírus, mas também, por outro lado, há, obviamente, necessidades de política interna que não podem ser negligenciadas pelo atual executivo. Professor, para fechar a nossa conversa, o senhor falou da pandemia, os países se voltaram para as fronteiras nesse período, mas agora, como a gente vem acompanhando essas reuniões internacionais voltando à tona, e essa discussão sobre os BRICS podem ter algum protagonismo? Se fala também, o presidente Lula insiste nessa questão da moeda desses países, pelo menos para o comércio internacional. O senhor acha que isso é um avanço ou não? Olha, do ponto de vista político, os BRICS sempre foram mais uma sigla do que algo concreto, porque há muito pouco, tirando algumas questões comerciais entre alguns países, como por exemplo Brasil e China, há muito pouco que junta todos esses países de forma sólida. Por exemplo, não há valores compartilhados entre esses países, só por um simples ponto. O Brasil é uma democracia, China e Rússia não. Então já isso distancia os BRICS. Mas também, por exemplo, há questões estratégicas entre eles. Por exemplo, a China ocupa ainda hoje um pedaço do território da Índia. Como é que a gente coloca esses países no mesmo bloco, né? Algo que nunca vai poder chegar ao nível de integração, como é, por exemplo, o caso da União Europeia, onde há antes uma união de valores compartilhados, democracia, Estado de Direito, respeito pelos direitos humanos, etc., e depois há uma sobreestrutura econômica. Então, é algo que se quis colocar algo antes da potência econômica e depois valorial, que evidentemente não funciona. Agora, é óbvio que os BRICS têm cada vez mais um peso na economia global, mas ao mesmo tempo há questões entre eles que não podem ser esquecidas. Por exemplo, o Brasil exporta muito para a China, mas não é o Brasil o país, são exportadores brasileiros. É o produtor de soja do Mato Grosso, é o produtor de carne de Minas Gerais, etc. E eles vão querer ser pagos em dólares, porque com aqueles dólares vão comprar insumos internacionais, vão manter reservas em moeda que eles acreditam vai continuar sendo forte, etc. Então, essas pessoas não vão aceitar receber em yuan, por exemplo. Então já começa por aí. É muito difícil criar uma moeda comum ou pelo menos eliminar o dólar nas transações internacionais quando os próprios operadores econômicos
de um dos maiores países do mundo não acredita na moeda de outro, no caso dos brasileiros, na moeda da China. Já foi feito no começo dos anos 2000, não deu certo, e de novo a gente viu um anúncio feito em pompa magna no passado, nos últimos meses, mas de novo não vai dar certo, porque simplesmente os exportadores brasileiros não acreditam que uma moeda que foi manipulada por muito tempo pela China vai manter o seu nível estável, vai ser uma moeda confiável, vai ser uma moeda que vai poder ser utilizada no futuro para transações internacionais. Então, muito além dos anúncios e das fotos de grupo, tem uma questão muito concreta e muito prática que deveria ser considerada. Professor de Relações Internacionais do IBMEC, Carlo Cauti. Professor, obrigada pela conversa. Boa segunda-feira. Muito obrigado. Boa semana.